Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, né? Quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel. Capítulo 1. Versículo 3. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Todos acharam? Amém. Diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Queridos, esse texto aqui é um texto bastante conhecido, sobre o qual já tive a oportunidade de discorrer em outras oportunidades, mas é um texto que eu vejo que se encaixa muito dentro da realidade dos nossos dias hoje. E Deus falou ao meu coração nesse texto, nesses dias. A Aurinete falou aqui sobre a batalha que as famílias cristãs enfrentam com o desafio das telas, com várias situações que hoje vêm para tomar o espaço que deveria ser preenchido pelo relacionamento familiar ou pela proximidade dentro dos integrantes da família, e muitas vezes essa proximidade ela está sendo prejudicada por vários fatores. Mas eu não quero olhar apenas para a realidade, vamos dizer assim, específica das famílias. Eu quero olhar para um contexto geral. Eu quero chamar a sua atenção aqui hoje para nós pensarmos juntos sobre um mundo sem Deus. Você já imaginou um mundo sem Deus? Um mundo sem Deus, um mundo onde Deus não interfere nas famílias, um mundo sem Deus dentro das famílias, não estabelecendo parâmetros, não estabelecendo modelos, não estabelecendo padrões. Um mundo sem Deus na política, um mundo sem Deus na vida ética, na vida moral das pessoas, ou seja, um Deus que não determina o que é certo e nem o que é errado, um Deus que não estabelece nem o que é bom e nem o que é mal, um Deus que na realidade não apita nada. Isso seria um mundo sem Deus. Um mundo sem Deus é um mundo onde a palavra de Deus, a visão de Deus, a percepção de Deus, o parecer de Deus não tem importância para o ser humano. Então, quando eu penso no mundo sem Deus, olhando aqui para esse texto, eu estou olhando para a Babilônia. E quando eu falo de um mundo sem Deus, não quero me referir ao planeta, né? Um planeta onde não existe Deus, mas a uma comunidade, a uma nação,
a um reino onde Deus não é levado em conta, onde Deus praticamente não existe na vida das pessoas. E aqui na Babilônia nós podemos entender que nesse reino Deus não se fazia presente, porque Deus não interferia em nada. Deus não era conhecido, Deus não era adorado, Deus não era reverenciado, Deus não era levado a sério, porque não se conhecia a presença dele, a existência dele, né? A sua vontade, os seus princípios, os seus valores. E quando eu penso na Babilônia como sendo esse reino, eu penso também nos dias atuais, que de certa forma nós estamos vivendo um tempo de Babilônia. Estamos vivendo um tempo de Babilônia moderna, onde cada dia mais, pelas escolhas que o ser humano está fazendo, cada dia mais, pelo rumo moral, pelo rumo espiritual, pelo rumo ético, pelo rumo político que, vamos dizer assim, as pessoas estão dando às suas vidas e à sociedade onde elas moram, cada dia mais estamos vivendo uma Babilônia onde Deus praticamente não opera, onde Deus praticamente não existe, onde Deus não é levado a sério. E eu vi esses dias um artigo de um pastor que ele mencionou sobre Jonathan Sacks. Jonathan Sacks foi um dos maiores rabinos da Europa, morreu em 2020, mas considerado uma das maiores personalidades dentro do estudo, né, das leis, da Torá, do mundo judaico. E ele disse algo interessante. Ele disse que é necessário, na época em que vivemos, ou em todas as épocas, descobrirmos o que o ser humano está adorando. Qual é o foco da adoração do ser humano? Porque aquilo que o ser humano adora define o espírito que governa no tempo, ou que opera no tempo da época em que nós estamos vivendo. Então, foi mencionado que na antiguidade as pessoas adoravam os fenômenos da natureza, adoravam o sol, a lua, as estrelas, o vento, os vulcões. Haviam deuses da colheita, haviam deuses dos mares, haviam deuses ou deusas das águas, haviam deuses da fertilidade, haviam deuses do cosmos. Tanto é que, se você olhar dentro do panteão de deuses dos romanos, lá na antiguidade dos gregos, você vai ver que muitos adoravam deuses que simbolizavam o trovão, né? Por exemplo, para os nórdicos, Thor era o deus do trovão. Para os gregos, Zeus era o deus do trovão, porque o trovão, de certa forma, ele era reverenciado como um deus. Assim como os romanos adoravam Júpiter, Vênus, Mercúrio, e a todos esses astros se atribuía o nome de uma divindade ou o status de uma divindade. Então, na antiguidade, muitos dos deuses eram vistos dessa forma, mas com o advento do iluminismo, a época do iluminismo chegou, e com o advento do iluminismo, o ser humano passou a adorar as ideias, né, ou as ideologias. Então, com o iluminismo veio o naturalismo científico, que tem a sua base na matéria ou naquilo que é material, e tem o seu livro sagrado, e tem como seu livro sagrado a evolução das espécies de Charles Darwin, ou seja, a visão da criação do homem sem a existência de um criador, ou seja, um homem que nasceu e se desenvolveu através de uma evolução de espécies, mas sem um criador espiritual ou um Deus. E a partir desse entendimento começou-se a entronizar-se no coração do ser humano a ideia de que o homem, ele pode ser o seu próprio Deus. Então hoje, se nós formos estudar qual é o foco da adoração do ser humano, os estudiosos dizem que hoje nós vivemos um individualismo radical, onde a adoração do homem é dada a si próprio. Então, quando nós, como seres humanos, começamos a nos auto-adorar, começamos a adorar aquilo que queremos, começamos a adorar aquilo que gostamos, começamos a adorar aquilo que nós definimos como o certo para a nossa vida, nós nos tornamos seres luciferianos, ou nos tornamos seres satânicos. Por quê? Porque, irmãos, Satanás, ou Lúcifer,
ele é um adorador de si mesmo. Ele plantou no coração do homem a ideia de que o homem deveria se auto-adorar. Eu não sei quantos já ouviram essa frase, que cada ser humano carrega um Deus dentro de si mesmo. Se você quiser descobrir Deus, olhe para dentro de si mesmo e você vai encontrar Deus dentro de si mesmo. Quem já ouviu essa frase? Pois é, essa frase ela faz parte de filosofias, algumas filosofias orientais, mas essa frase, essa declaração, ela é a base do satanismo, né? Então, uma pessoa que ela começa a viver uma vida conduzida de forma consciente ou inconsciente pela visão de Satanás, não é uma pessoa que adora Satanás, que adora os demônios, é uma pessoa que adora a si mesmo. Então, se nós, entendendo a visão de Jonathan Sachs, fôssemos entender qual é o foco da adoração dessa época, nós entenderíamos que o espírito do tempo que está regendo hoje é a adoração do homem Deus, ou do homem sendo Deus. E eu disse tudo isso para nós chegarmos aqui no rei Nabucodonosor, porque na época, irmãos, da antiguidade, essa ideologia, apesar das divindades já serem adoradas, ela estava assim muito forte, principalmente na mente dos reis e dos faraós. Não tem nação que desenvolveu isso de maneira mais forte do que os egípcios, porque o faraó, na visão do povo egípcio, ele era a encarnação terrena do deus Horus. As outras nações também seguiam a mesma linha de pensamento. Então Nabucodonosor, ele era considerado um deus. Ele não era apenas considerado um rei, ele era considerado um deus para o seu povo. E quando você vai estudar um pouco da arqueologia, né, você vai estudar um pouco, vamos dizer assim, da história da Babilônia, da história de Nabucodonosor, ele foi um homem notável, irmãos, em muitos aspectos. Ele é considerado até hoje, talvez o maior imperador que já existiu vamos dizer assim, na antiguidade. Nem Alexandre o Grande é comparado a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele construiu um jardim chamado Jardim Suspenso, os Jardins Suspensos da Babilônia. Quem já ouviu falar? Esses jardins, eles foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles eram jardins feitos em andares sobrepostos, aonde haviam plantações de andares e irrigações, e andares e irrigações. Era uma coisa assim fenomenal para a época, com a ciência que eles tinham, comparado a que nós temos hoje. Fazer jardins como foram feitos naquela época era algo fora da realidade. E ele se engrandeceu de tal maneira que Deus fez com ele algo que não fez com nenhum outro rei da terra. Isso está no capítulo 4, se não me falha a memória, no capítulo 4, do versículo 30 em diante, quando ele se exaltou de tal maneira, no versículo 30 do capítulo 4, diz assim: falou o rei, dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ou seja, naquele momento, o que Deus fez? Deus abateu o rei Nabucodonosor, porque ele se encheu de orgulho. O orgulho é um perigo, irmãos, na vida de qualquer pessoa. Quando a pessoa começa a achar que ela é grande demais, que ela é perfeita demais, que ela é poderosa demais, que ela é tudo demais, ela está correndo um grande perigo de ser abatida, porque a palavra de Deus diz que ao orgulhoso ele abate, ao soberbo ele abate, mas ao humilde ele levanta e ele exalta.
Então Nabucodonosor, ele passou por essa experiência, ele ficou 7 anos pastando como um boi, ele ficou 7 anos comendo grama como um animal irracional. Você consegue entender isso, irmãos? Mas está registrado na Bíblia. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão eu vou demorar muito. A minha intenção não é falar sobre essas questões, mas eu estou apenas dizendo para os irmãos aqui, que muitas vezes a megalomania, ou a mania de grandeza do ser humano, ela o toma de maneira tão grande, que ele não percebe que ele é apenas um ser humano. Podemos dizer que Nabucodonosor ele foi um grande estadista, podemos dizer que ele foi um grande arquiteto, maravilhoso, mas não passa de um homem notável, mas nunca poder dizer que ele era um Deus, porque Deus só tem um, amém, irmãos? Deus só tem um, o Senhor é o único Deus. E a palavra de Deus diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para esse lugar, que eu vou chamar aqui na nossa reflexão, nessa mensagem dessa noite, e foram levados para um mundo sem Deus, um mundo onde não havia Deus, um mundo onde Deus não operava, um mundo onde Deus não existia, e para lá foram levados Daniel, Ananias, Misael e Azarias, com a intenção de que aqueles jovens se tornassem mais, vamos dizer assim, deixassem de ser judeus e se tornassem caldeus. Mas dentro daquele mundo sem Deus, começou, irmãos, a haver algo diferente, começou a acontecer coisas inesperadas dentro daquele ambiente. Por que, irmãos? Porque no mundo sem Deus, Deus ainda opera através daqueles que são fiéis a Ele, amém? Eu quero dizer para você, no mundo sem Deus, Deus opera através daqueles que são fiéis a Ele. O inimigo cometeu um grande erro ao levar homens fiéis a Deus, para um mundo onde Deus não estava. Por quê? Porque Deus começou a se manifestar, o Todo-Poderoso começou a agir naquele lugar, e começou a se revelar às pessoas que não o conheciam, através da vida daqueles que o serviam, através da vida daqueles que eram fiéis a Ele. E ali estavam esses homens, e Daniel era um desses homens. O que começou a acontecer por causa de Daniel, Misael, Ananias e Azarias naquele reino? Fogueira que queimava a gente começou a não queimar. Cova de leão, onde leões comiam aqueles que se jogavam dentro das covas, leões começaram a não comer mais gente, ou pelo menos não comer aqueles que eram de Deus, e eles começaram a perceber que havia um Deus que eles não conheciam, e começou a haver uma mudança no coração, na mente de muitas pessoas naquele reino, porque no mundo sem Deus, Deus opera através daqueles que são fiéis a Ele. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, o mundo pode estar sem Deus, mas Deus está em você, amém? O mundo pode estar sem Deus, mas se você está em Cristo, Deus está em você, e você está sendo colocado no mundo para que Deus se manifeste através da sua vida. E às vezes a gente fala assim: nossa, o meu ambiente de trabalho parece uma Babilônia, o meu ambiente de trabalho, todo mundo parece que ninguém leva Deus a sério, parece que ninguém considera as coisas de Deus, é só palavrão, é só pensamento errado, são só propósitos errados. Pois é, mas você está lá, porque através da sua vida Deus vai se manifestar naquele lugar. Através da sua vida, Deus começará a ser conhecido aonde você está. Porque, irmãos, nós não estamos no mundo apenas para curtir a salvação, nós estamos no mundo para viver e honrar a salvação, servindo quem nos salvou. Nós não estamos no mundo apenas para curtir uma vida salva, mas para fazer dessa vida salva um instrumento através do qual nós seremos usados por Deus para levar Deus a quem não conhece. Então você que está aqui nessa noite, você foi chamado para ser um Daniel em meio a um ambiente onde Deus não é glorificado, onde Deus não é adorado, mas através da sua vida essas coisas vão começar a mudar à medida que você for fiel ao Senhor, amém? Eu quero dizer para você que a fidelidade de Daniel foi o instrumento que Deus usou para começar a mudar o coração das pessoas que ali estavam.
Porque, irmãos, quando Daniel começou a exercer fidelidade num ambiente de infidelidade, quando Daniel começou a exercer santidade num ambiente de impureza, de idolatria, quando Daniel começou a exercer fé em Deus num ambiente de incredulidade, as pessoas começaram a ver Deus na vida dele, e aí elas começaram a abrir os seus corações para poderem receber e aceitar esse mesmo Deus que já estava presente na vida de Daniel. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer fazer isso também através da sua vida. Eu quero perguntar a você que está aqui: quem tem família? Ok? Quantos aqui querem que as pessoas da sua família que ainda não conhecem a Deus, conheçam a Deus? Ok? Quantos aqui trabalham num ambiente onde tem pessoas que não conhecem a Deus? Quantos aqui querem que essas pessoas conheçam a Deus? Então seja fiel a Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Porque através da sua fidelidade a Deus, Deus começa a trabalhar na vida dessas pessoas. Nós precisamos guardar a nossa fidelidade, irmãos. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus em todo o tempo. Que o Senhor espera de nós como pessoas que servem a Deus no mundo sem Deus, que nós não venhamos ceder às pressões que muitas vezes são impostas sobre nós, para que nós venhamos a negar a nossa fé. Quantos aqui já se sentiram tentados em algum momento a negar a sua fé? Quantos aqui já se sentiram tentados em algum momento a ceder à tentação de negar a sua fé diante de propostas, diante de situações que muitas vezes são colocadas diante de você? Não precisa levantar a mão, né? Mas é só uma pergunta para você refletir no seu coração. Quantos de nós muitas vezes já não nos sentimos tentados a isso? E eu vou dizer uma coisa para você: o inimigo, ele usa duas situações para pressionar as pessoas para que elas neguem a sua fé. A primeira situação é a imposição da força, é a imposição da força, a força da lei, a força da cultura, a força da educação e até mesmo a força do poderio militar. Por exemplo, quando você olha para a Nigéria, quando você olha para a Coreia do Norte, quando você olha para a China, ali as pessoas elas são pressionadas a negar a sua fé, e são pressionadas por imposição da força, né? Ou você nega, ou você é morto, ou você nega, ou você é preso. Eu estava lendo, irmãos, que no Afeganistão, se você se converte ao cristianismo, isso é considerado um crime imperdoável, né? Outros países como a Somália, se você se converte do islamismo ao cristianismo, você vai receber uma pena de morte. Então, você como cristão, estando num ambiente desse, a sua luta diária é simplesmente para continuar sobrevivendo, para poder continuar pregando o Evangelho. E muitas vezes ali a sua fé e a sua fidelidade são testadas da maneira mais cruel possível. E aí eu pergunto: se você estivesse lá, né, como você reagiria a essa situação? Como você reagiria à imposição da força para você negar a sua fé, para você negar Cristo na sua vida? Enquanto nós oramos aqui para Deus trazer bênçãos, melhorar o nosso carro, a nossa casa, lá eles estão orando, pedindo para Deus forças para não negar a Cristo no momento em que a morte chegar. Então, vamos dizer assim, a visão é completamente diferente, mas parece que uma realidade muito distante da nossa, porque estamos no mundo ocidental, onde nós não sofremos esse tipo de imposição, mas é uma realidade, irmãos. Isso está acontecendo no mundo, né? É uma realidade que talvez nós não estamos vendo aqui, mas muitos dos nossos irmãos estão vivendo em vários países do mundo, estão passando por essa situação. Mas a outra maneira que o diabo usa para nos levar a negar a fé, e isso é usado conosco aqui, é a sedução. É aquela situação onde ele chega, onde ele te oferece vantagens, onde ele te oferece favores, onde ele te oferece benefícios materiais, para que você simplesmente abandone a sua fidelidade ao Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu com Daniel.
com Ananias, Misael e Azarias. O rei ofereceu para eles os manjares, o vinho que ele mesmo bebia, os manjares que ele mesmo comia, para que eles pudessem servi-lo. Aparentemente um manjar, aparentemente uma bebida, não tem nada de imoral, não havia nada de imoral, de antiético, mas eles não olharam apenas por esse prisma, eles olharam também pelo prisma espiritual. E eles não podiam comer aquelas iguarias, primeiro, porque na comida dos caldeus, dos babilônios, havia carne de porco. Um judeu não come carne de porco, né? Para a Babilônia, para os babilônios, era muito comum comer carne de porco. Eles não poderiam comer, porque se eles comessem, eles quebravam o mandamento, eles quebravam uma cultura, né? Mas acima disso, eles não poderiam se alimentar daqueles manjares, porque aqueles manjares eram consagrados a uma entidade que era adorada ali naquele lugar, né? Ao deus Marduk, o deus dos babilônios. Então, se eles comessem aquela comida, eles estariam quebrando a sua adoração ao Senhor. E eles disseram: nós não vamos comer, não vamos nos contaminar. Permita-nos não nos contaminarmos. Então Daniel, ele se posicionou contra o sistema. Ele se posicionou contra um sistema que queria corromper os seus valores, que queria corromper a sua fé, que queria corromper a sua adoração, lhe dando, vamos dizer assim, lhe dando a oferta de prosperidade, de sucesso no palácio do rei. Mas ele falou: não, acima de sucesso, acima de prosperidade aqui na terra, eu quero ter paz com Deus. Amém, igreja? Eu quero perguntar para você: quanto custa no seu coração ter paz com Deus? Estar em paz com Deus, deitar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro, pensar nas coisas que aconteceram durante o dia e dizer: olha, eu perdi aqui, eu perdi ali, deixei de aceitar aquela proposta, mas estou em paz com Deus, porque fiz a vontade de Deus. Quanto custa isso para você? Porque parece que nós estamos vivendo dias em que essas coisas não são mais importantes para muitos crentes. Nós estamos vivendo dias que parece que muitos crentes, eles ficaram assim, vislumbrados com o sucesso do palácio da Babilônia, e parece que ter paz com Deus, ter uma consciência tranquila, estar em paz com o Senhor na sua vida espiritual, é algo que não tem muita importância. Irmãos, para Daniel, ter paz com Deus era tudo que ele precisava naquela época. E eu quero dizer para você, querido, continua sendo tudo para nós também. Porque se você, querido, trabalhar nesse mundo para ter paz com Deus, porque não está aceitando as propostas do inimigo, porque não está aceitando aquilo que o inimigo está te oferecendo para te corromper, para corromper a sua fé, para corromper a sua adoração, eu quero dizer para você: fica tranquilo, porque o que é teu, ninguém vai tirar. Aquilo que é teu, Deus garante que vai chegar na sua vida e que vai chegar nas suas mãos. Mas nós temos que descansar na certeza de que entre a vontade dos homens e a vontade de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Irmãos, o povo de Deus sempre foi perseguido, perseguição sempre existiu, e às vezes a gente fica assustado, mas nossa, está tendo... Não, perseguição sempre teve, irmãos. A igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela era perseguida diariamente, e sabe o que acontecia nas perseguições? A igreja crescia. Quanto mais o inimigo se levantava, quanto mais ele agia contra os crentes, mais a igreja crescia, mais a igreja prosperava, porque os crentes permaneciam fiéis ao Senhor. Eles não temiam aquilo que poderia atingir, machucar ou ferir os seus corpos. Eles temiam de verdade, era desagradar o coração de Deus. E eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite, qual é o seu maior temor nesse tempo? Perder dinheiro, perder emprego, perder condições financeiras, perder oportunidades no mundo?
ou perder a aprovação de Deus, ou perder intimidade com Deus. Irmãos, nós não podemos perder intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus é tudo que nós precisamos e precisamos preservar na nossa vida a cada dia. Não tem preço. Aquela propaganda do Mastercard, né? Não tem preço. Isso não tem preço, né? Nós precisamos entender que Deus está acima de tudo, irmãos. Está acima de tudo na nossa vida. E Ele precisa ocupar o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa maneira de trabalhar, na nossa maneira de nos relacionarmos com pessoas, na nossa maneira de nos relacionarmos com os negócios que nós fazemos nessa terra. Deus tem que estar à frente de tudo. Esse negócio vai ser da vontade de Deus? Vai agradar a Deus? Ah, não vai. Então não serve para mim, né? Não serve para mim. Eu tenho que colocar Deus em tudo na minha vida, porque se eu não fizer isso, eu corro o risco de me corromper para ter vantagens, para ser favorecido de alguma maneira. Daniel e os jovens que estavam com ele não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em estar em paz com Deus. Pergunta para o seu irmão: você está em paz com Deus, irmão? Está em paz com Deus aí? Irmãos, o que Deus espera de nós no mundo sem Deus, como pessoas que servem a Deus? Deus espera que nós sejamos guiados mais por propósitos espirituais do que por benefícios materiais. Fala para o seu irmão aí: propósitos espirituais vêm antes de benefícios materiais. Quando nós buscamos, irmãos, benefícios materiais, nós estamos investindo no ter. Presta atenção. Quando nós buscamos benefícios materiais, nós estamos investindo no ter. Quando nós focamos, priorizamos propósitos espirituais, nós estamos investindo no ser. No ser. Eu pergunto para você: o que tem sido mais importante para você hoje? Eu quero que você reflita, né? Quero que você pense. O que tem sido mais importante na tua vida hoje? Ter ou ser? Ter ou ser? Tem muita gente hoje preocupada em ter prosperidade, ter dinheiro, ter sucesso, ter fama, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter. Irmãos, não estou dizendo que seja pecado, tá? Não estou dizendo que seja pecado. Não estou aqui para roubar seus sonhos, não estou aqui para roubar a ambição saudável que precisa existir no coração de cada um de nós, aquela que nos leva ao crescimento, aquela que nos leva à evolução, e todos nós precisamos buscar isso. Eu estou apenas dizendo que existem pessoas que estão focando tudo no ter e estão esquecendo o ser, porque na mesma proporção que a pessoa ela quer ter, ela não está preocupada em ser fiel nos seus relacionamentos, muitas vezes, não está preocupada em ser santo para agradar a Deus, não está preocupado em ser amoroso, generoso, dentro da sua casa, com seus familiares, né? Foi falado de família aqui no início do culto. Não está preocupado em ser amoroso, generoso, sensível às necessidades da sua família, né? Das pessoas com quem convive. Não está preocupado em ser amoroso, generoso com os de fora. Não está preocupado em ser usado por Deus para ganhar almas para Jesus. Não está preocupado em ser um instrumento para trazer quem está perdido para Cristo. Não está preocupado em ser mais íntimo de Deus. Não está preocupado em ser mais íntimo de Deus através de uma vida de oração, através da busca por Deus na palavra. Não está preocupado em ser na mesma proporção em que quer ter. E por que isso acontece, pastor? Porque infelizmente a filosofia, nós falamos que vivemos hoje a adoração do individualismo radical, o homem adorando a si mesmo. E debaixo dessa filosofia, hoje nós estamos sendo induzidos
a achar que o nosso valor está naquilo que nós temos. Eu vou ter mais valor quanto mais eu tiver, quanto mais rico eu for, quanto mais dinheiro no bolso eu carregar, isso vai me dar valor. Não, o seu valor não está no dinheiro que você tem, o seu valor não está na casa bonita que você possui, o seu valor não está nos bens materiais que você está tendo a oportunidade de ter, o seu valor está em ser quem Deus quer que você seja. Amém? O seu valor está em ser quem Deus quer que você seja. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 14, 17, você vai encontrar que o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e nem, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Em outras palavras, irmãos, o que o Senhor está dizendo é que nós não devemos ficar tão preocupados com comida e com bebida, mas com os valores, com os princípios que emanam do Espírito Santo. Porque a comida e a bebida vão manter você em pé fisicamente. Amém, irmãos? Mas os princípios e valores do Espírito Santo vão manter você em pé espiritualmente diante do juízo de Deus. Porque quando Deus olhar para a tua vida, Ele não vai olhar para a quantidade de comida e de bebida que você carrega. Ele vai procurar as virtudes do Espírito. Ele vai procurar os valores do Espírito dele em você. E eu pergunto, Ele vai achar? Lá em Marcos 11, 12 a 14, Jesus procurou figos numa figueira. Quantos lembram dessa passagem bíblica? Está lá em Marcos 11, do versículo 12 ao 14, né? Então está dizendo que Jesus foi lá, procurou os figos, e não eram tempos de figos. O texto diz que não era tempo de figos. Porém, por que Jesus procurou os figos? Porque a árvore tinha o quê? Folhas. As folhagens dela diziam que ela era um tipo de árvore que ela dava figos temporãos, ou figos fora de época, né? Então, você estuda o ecossistema daquela região, você descobre que ali haviam essas árvores, essas figueiras, que quando elas tinham as folhas, elas indicavam que por baixo das folhas haviam frutos. Só que Jesus foi lá, procurou os frutos e não achou. Jesus lançou uma palavra sobre aquela figueira e ela morreu. Irmãos, faltou naquela figueira o que? A autenticidade, no sentido de produzir o que era esperado. Produzir o que era esperado. Fala comigo, produzir o que era esperado. O que o Senhor espera de você? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera da Igreja Batista em Itatiaia? Irmãos, eu estou lendo um livro, estou terminando de ler. Eu pretendo, viu, Jonas? Não te contei isso ainda, mas eu pretendo, quem sabe, começar nosso trabalho com os homens com base nesse livro, que se chama Mentores Segundo o Coração de Deus, de Wayne Cordeiro. E o pastor Wayne Cordeiro, no capítulo 9 desse livro, ele fala sobre autenticidade. E ele conta uma história pessoal da vida dele. Ele diz que era um sonho dele, é um sonho que ele tinha, de comprar uma mesa de carvalho puro. E o carvalho é uma madeira nobre, é uma madeira que praticamente ela existe para toda a vida. E aí um dia ele foi num lugar, numa loja, num local, e ele achou uma mesa de carvalho puro. E ele queria ter aquela mesa para ele poder passar para os filhos passarem para os netos, sabe, ser uma herança, tipo um legado. E ele foi lá e comprou a mesa, e levou para casa, e ficou feliz, e ficava em cima da mesa, e olhava a mesa.
E ele começou a olhar os pés da mesa. E para a tristeza dele, ele descobriu que o tampo era de carvalho, mas os pés eram de compensado, revestido de carvalho. E ele descobriu então que não era algo autêntico. Não era autêntico. E ele ficou triste e decepcionado. Porque, irmãos, a decepção e a tristeza é uma resposta natural à experiência que qualquer um de nós tem quando descobre que aquilo que pensava que era autêntico não é. E aí ele usa essa ilustração para falar sobre o nosso caráter cristão. Falou assim: imagina uma pessoa que chega perto de você e descobre que a sua santidade não é autêntica, que a sua fidelidade não é autêntica, que o seu compromisso com Deus não é autêntico, que a sua dedicação a Deus não é autêntica, que o seu fervor a Deus não é autêntico. Qual é a reação que essas pessoas terão? Tristeza e decepção. E nós precisamos entender que nós não fomos deixados nesse mundo para gerarmos esse tipo de sentimento no coração das pessoas. As pessoas precisam chegar em nós e encontrar em nós um carvalho puro, porque somos autênticos, porque a nossa santidade é de verdade, amém, irmãos? A nossa fidelidade é de verdade, a nossa fé é de verdade, né? O nosso compromisso com Deus é de verdade, a nossa devoção ao Senhor é de verdade. E isso, irmãos, aparece em que momento? Quando a gente passa pelas provas da vida, porque são as provas da vida que revelam aquilo que é autêntico e aquilo que não é autêntico. Então Deus, Ele prova muitas vezes as nossas vidas para mostrar para nós o que é autêntico em nós e o que não é, para que nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Um outro exemplo que ele deu foi o exemplo dos corredores. Ele diz assim: numa maratona, quando começa a maratona, todo mundo é corredor. As plaquinhas, as camisetas, os tênis, você olha e fala, todo mundo parece que são atletas profissionais. Mas ele falou: espera passar os 30 quilômetros. Depois dos 30 quilômetros, você vai ver verdadeiramente quem foi forjado fisicamente, através dos exercícios físicos, os treinamentos intensos, para chegar realmente à condição de ser um atleta autêntico. Então nós precisamos passar por provas para ver aonde está a nossa resistência, aonde nós somos fracos, aonde nós somos fortes, o que realmente está formado, o que está sendo formado em nós. E isso, irmãos, faz parte do nosso viver diário. A cada dia Deus vai te colocar diante de provas. Daniel foi para a Babilônia e ele foi provado diante da sedução. A sedução veio, bateu na porta dele. Manjar, gostosinho. Manjar não é coisa, irmãos, manjar é algo atrativo, atraente. Mas ele falou: esse manjar não me pega, né? Porque o meu coração é de Deus e a minha fidelidade a Deus é autêntica. Eu quero perguntar para você: será que algum manjar não tem pegado você? Pergunta para o seu irmão aí: tem manjar te pegando aí, irmão? Será que tem algum manjar aí, às vezes, pegando você, né? Porque está faltando fidelidade, porque está faltando compromisso com Deus, porque está faltando santidade na nossa vida. Irmãos, é triste quando você ouve as notícias dizendo: olha, mais um pastor deu mau testemunho, mais um crente deu mau testemunho, mais alguém envolvido com o Daniel Vorcaro, mais alguém envolvido com isso, mais alguém envolvido com aquilo. Irmãos, é ou não é triste, irmãos? E eu vou dizer uma coisa para vocês: muitos estão caindo não é por falta de competência, porque competência tem, competência vocacional, não é isso que está faltando. Está faltando intimidade com Deus, ser guiado por propósitos espirituais mais do que
por benefícios materiais. Os irmãos concordam comigo? Irmãos, o dinheiro não pode ser o nosso Deus. As coisas desse mundo não podem brilhar na nossa vida mais que o nosso Deus. Irmãos, não podem. Não podem. Deus tem que brilhar na nossa vida acima de todas as coisas. O Senhor tem que ser o valor dos valores da nossa vida. Porque onde estiver o nosso coração, ali também estará o nosso tesouro. Quem é o seu tesouro? Quem é o seu tesouro? Né? No coração de Daniel, o tesouro dele era o Senhor. Eu não estou preocupado com o que eu vou perder aqui. Eu estou preocupado em não perder a presença de Deus. Eu estou preocupado em não perder a minha consciência em paz com Deus. Irmãos, outro ponto. O que Deus espera de nós no mundo sem Deus, no desafio que nós temos de servir a Deus, Deus espera que nós sirvamos a Deus por amor e não somente pelo senso do dever. Alguns dias atrás eu fiz uma reunião com a nossa liderança e eu falei sobre isso aqui: líder moral e espiritual e líder espiritual e moral. Quantos lembram? E nós falamos que o líder moral e espiritual é aquele que é focado em regras, dogmas, manutenção das tradições, tem medo de falhar, de desagradar. O senso desse líder o senso de dever é a força motriz desse líder. Ele tem foco em cumprir responsabilidades. Sabe aquela pessoa que ela cumpre responsabilidades, ela é certinha, ela é correta, ela é responsável, ela faz o que é esperado. Só que muitas vezes, vou dar um exemplo aqui, quando tem um culto, e essa pessoa pode vir, mas apareceu algo mais interessante, ela pensa assim: o culto é um programa espiritual da igreja, é mais um programa. Então eu vou focar nessa situação, culto eu vou em outro, enfim, culto é um programa. E ela age assim, porque naquele dia ela não tinha obrigação de fazer. Por quê? Porque ela age por obrigação, cumpre as suas obrigações. E às vezes nós precisamos de pessoas que cumprem obrigações. Mas o líder que é espiritual e moral é diferente. O líder moral e espiritual, ele é mais guiado pela sua moralidade do que pela sua espiritualidade. Por isso é moral e espiritual. Então ele é mais racional, ele é mais moral, né? E muitas vezes falta o sentir. Agora o líder espiritual, moral, ele faz tudo que o outro faz, só que ele vai além. Ele não se limita a fazer apenas o que é esperado que ele faça. Tem um culto e tem outra coisa que também atrai o seu coração. Presta atenção. Tem um culto ou tem outra coisa, ele fala: não, peraí, o culto para mim não é um programa, é uma oportunidade, é mais uma oportunidade de ter intimidade com o Pai, de ter intimidade com os meus irmãos, de servir a igreja, de dar a minha contribuição para o fortalecimento da comunhão da igreja, da unidade da igreja. Então eu não posso deixar de estar lá. Eu não posso deixar de estar num culto, porque o culto para mim não é um programa espiritual da igreja. O culto para mim é uma oportunidade de estar mais perto do meu Pai, de estar mais perto dos meus irmãos, de contribuir para que a igreja do Senhor se fortaleça mais. Por quê? Porque esse líder, a força motriz dele não é o senso de dever, é o amor. E quando a gente ama, a gente vai além. Sim ou não, irmãos? O amor é a única força, o único poder capaz de te levar a ir com Deus até o fim. Se você não aprender a amar a Deus aqui, você não vai aprender na eternidade, irmão. O tempo de você aprender a amar a Deus é agora. Amém? É agora. O pastor Wayne Cordeiro, ele abriu minha mente para uma outra situação. Eu sempre digo assim, digo isso para a igreja, que aquilo que nós mais ama governa a nossa vida. Quantos lembram que eu já disse essa frase aqui? Quantos lembram que eu já disse essa frase? Ok. Ele disse algo semelhante.
ele usa, no livro dele tem um tópico chamado afinidade criativa. E ele tem uma frase muito legal que ele diz assim: quanto nós mais conhecemos a Deus, mais nós o amamos. E quanto mais nós amamos a Deus, mais queremos conhecê-lo. Quanto nós mais conhecemos a Deus, mais o amamos. E quanto mais nós o amamos, mais nós queremos conhecê-lo. E ele disse assim: Deus quer que você o ame acima de todas as coisas, porque você se torna parecido com aquilo que você mais ama. Eu achei muito legal essa afirmação dele. Você se torna parecido com aquilo que você mais ama. Ou seja, se você ama mais a Deus que todas as coisas, você será parecido com Deus. Agora, se você ama o mundo mais que a Deus, você vai ser parecido com quem, irmãos? Com o mundo. Você vai ser parecido com o mundo. As suas atitudes vão refletir o mundo. Por quê? Porque você está amando o mundo mais do que a Deus. Então nós que estamos aqui, eu quero perguntar para você, eu quero que você olhe para o seu coração. Essa mensagem aqui, ela tem que ser reflexiva. Se você for analisar a sua vida hoje, você vai ver em você uma pessoa moral e espiritual, que faz as coisas por obrigação, que está na igreja muitas vezes, que cumpre as suas obrigações, mas muitas vezes está faltando prazer, muitas vezes está faltando desejo, muitas vezes está fazendo as coisas para Deus, mas sem querer fazer. Ou você é aquela pessoa espiritual, moral, que além de fazer tudo que é esperado, ainda tem o desejo de fazer mais. Você tem alegria em estar no culto, você tem alegria em servir, você tem alegria quando você sobe nesse altar para cantar para Deus, para tocar para Deus. Você tem alegria quando você ensina as crianças na salinha, seja aquela ou seja essa. Você tem alegria em estar com seus irmãos na igreja. Isso não é pesado para você. Se você for fazer essa análise da sua vida, quem você vai encontrar? Uma pessoa moral e espiritual ou uma pessoa espiritual e moral? Então nós precisamos servir a Deus por amor e não por senso de dever. Amém, irmãos? Porque só quem serve a Deus por amor arrisca a sua vida por Deus. Porque a gente só arrisca a nossa vida por quem nós amamos. Um marido nunca vai arriscar a sua vida pela sua esposa se ele não amar a sua esposa. Sim ou não, Ricardo? Está pronto a arriscar, Ricardo? E isso tem que reagir rápido, né? Senão já viu, né? Uma esposa não vai arriscar a sua vida pelo seu marido se ela não o amar. E um cristão, ele não vai arriscar a sua vida por Deus se ele não amar a Deus. Então Daniel, ele estava arriscando a sua vida por Deus porque ele amava a Deus. Amém, queridos? E último lugar, chegou, irmãos, chegou. Último lugar, o que Deus espera de nós no mundo sem Deus, como pessoas que precisam servir a Deus? Que nós entendamos o propósito essencial da fé e vivamos por esse propósito. Aí eu pergunto para você sabe qual é o propósito essencial da fé? Cutuca o seu irmão e fala assim: irmão, qual é o propósito essencial da fé? O propósito essencial da fé, presta atenção, o propósito essencial da fé não é beneficiar o cristão. O propósito essencial da fé não é beneficiar o cristão, mas beneficiar o relacionamento do cristão com o Deus que ele adora. Amém? Em outras palavras, eu não tenho fé para ser um sucesso, eu tenho fé para ter um relacionamento de sucesso com Deus. Em outras palavras, queridos, o propósito essencial da fé não é convencer Deus a fazer o que eu quero, mas é me convencer a fazer o que Deus quer, com o entendimento de que o alvo, presta atenção, o alvo da nossa vida não é a bênção de Deus, mas a aprovação de Deus. Amém, queridos? Hoje em dia, parece que a bênção de Deus se tornou um alvo. Está todo mundo correndo atrás da bênção e está esquecendo da aprovação. Eu quero dizer para você, querido, não adianta você ter bênção e ser desaprovado.
Não adianta você ter a bênção de Deus e não ter a aprovação de Deus, porque quem tem a bênção e não tem a aprovação de Deus, perde a bênção. Quantos lembram de Sansão? Sansão foi abençoado, irmãos, com uma força descomunal. Ele foi abençoado com a condição de ser um juiz. Ele foi abençoado de várias maneiras. Mas chegou o momento em que ele foi reprovado. O que aconteceu? Perdeu as bênçãos. Até a força foi embora. Eu quero dizer para você, querido, o mais importante é a aprovação. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles não estavam preocupados com a bênção, eles estavam preocupados com a aprovação de Deus. Senhor, nós só queremos a tua aprovação, porque a bênção é consequência disso. Quando o rei ameaçou jogar Misael, Ananias e Azarias na fornalha, o que eles disseram? Rei, é o seguinte, o nosso Deus, a quem nós servimos, ele pode nos livrar. Porém, se ele não nos livrar, nós não nos ajoelharemos diante da sua estátua. Em outras palavras, não importa o que vai acontecer com a gente, porque nós não estamos preocupados com a bênção, nós estamos preocupados com a aprovação de Deus na nossa vida. E quando a aprovação de Deus veio, a bênção veio junto. Amém? Eu quero dizer para você, querido, Deus quer te aprovar para te abençoar. Deus quer te aprovar para te abençoar. Mas você tem que entender o quanto isso é importante na sua vida. Porque nós vivemos o tempo da idolatria ao ser humano e às vontades do ser humano, aos desejos do ser humano. Se você não for capaz de se diminuir para que Cristo cresça, você pode entrar nessa linha. Você pode entrar no curso desse mundo. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir o Deus que nos salvou. E como é bom isso, irmãos. Hoje pela manhã, na EBD, nós fomos nessa loja aqui do lado aqui. Rapidinho, irmãos, fizemos ali, eu acho que 20 minutos. Não foi nada programado. Ninguém nem sabia o que ia pregar lá. A gente simplesmente foi. Porque a gerente da loja, ela falou, pastor, vem aqui por favor, ora aqui, papapá. Falei, não, vamos ficar tranquilo, nós vamos chegar aí, né? E aí nós fomos lá, Gabriel tocou lá, a único que é digno, cantamos 2 cânticos lá, o Jonas orou, eu preguei, fogo desceu. E, irmãos, como eles ficaram agradecidos. Como eles ficaram felizes, né, de nós sairmos daqui e irmos ali. Então nós precisamos estar sensíveis a esse propósito de servir. Por exemplo, essa outra, aqui tem uma outra loja bem na esquina aqui nessa galeria, que vende eletrônicos. Eu já evangelizei ali o dono e a esposa. O dono já entregou a vida para Jesus lá dentro. Eu fiz o apelo para ele lá dentro. Ele aceitou Jesus. Entregou a vida para Jesus dentro da loja ali. A esposa ainda não. Mas eu convidei, eu falei assim, quando é que eu vou ter a alegria de ver vocês visitando a nossa igreja? Pastor, nós moramos perto do Nova Lima, né? É longe demais, né? Mas eu falei, mas tem carro, dá um jeitinho, né? Faz uma visita, sabe? Então, a gente se aproximar, buscar as pessoas, não ter vergonha, não ter medo de falar quem nós somos, quem nós servimos, qual é a mensagem que nós carregamos. Tem uma mensagem em você, amém? Sabe qual é a mensagem em você? Só Jesus salva. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Todo mundo tem que chegar perto de você e ler isso em você. Dwight L. Moody disse assim: 10% das pessoas no mundo vão ler a Bíblia. Os outros 80% vão ler a sua vida, para ver se aquilo que você prega é verdade. Então nós precisamos entender que nós somos cartas que Deus mandou ao mundo, dizendo que só Jesus salva, porque Ele salvou a nossa vida. Então nós precisamos ser
essa carta viva que está sendo entregue por Deus às pessoas. Daniel foi enviado àquele reino como uma carta de Deus, dizendo: existe um Deus todo-poderoso, não é o Nabucodonosor, sou eu o Deus de Israel. Eu tiro da fornalha, eu fecho a boca dos leões, eu humilho o homem, faço ele comer grama, mas depois de 7 anos eu levanto ele de novo e ponho ele no trono. E foi isso que ele fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor se rendeu ao Deus de Israel, irmãos. Se rendeu. Eu quero dizer para você, aquele Deus está vivo, presente e ativo no nosso meio hoje. Ele está aqui para fazer de nós um canal da manifestação da sua glória e da sua presença, aonde nós estivermos. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé para nós orarmos e agradecermos a Deus.